Deus é um axioma, e axiomas não se provam, se aceitam. E aqui quem fala é a Ana Furquim do canal Entre Dor e Giz, Fé, Ciência e Superação. Como você já deve ter visto no título do vídeo, eu vou contar um pouquinho do processo do meu batismo. Bom, como tudo começou, eu sempre tive uma relação um pouco conturbada com a questão da minha fé, da espiritualidade, uma relação de amor e ódio com Deus. Isso se deve a muitos traumas que eu já vivi na minha vida. E pensar, eu pensava dessa maneira, se Deus é bom e justo, por que tanta gente sofre? Por que eu estou sofrendo, sabe? Então, a única coisa que eu conseguia fazer era olhar para mim mesma, para o meu umbigo. E se eu fosse relatar tudo que já aconteceu na minha vida, viraria uma novela mexicana, por isso que eu vou fazer um breve resumo, porque esse vídeo não é para falar sobre mim, mas sim sobre ele, para que a glória dele se resplandeça a partir de mim. Amém? Eu fui adotada com 3 meses, e só quando eu era mais velha que eu descobri que os meus pais biológicos perderam minha guarda porque meu pai adotivo tentou me matar quando eu tinha 1 mês de vida. Então, a minha primeira figura masculina já me decepcionou bastante, que é o meu pai biológico, né? Aí eu tive alguns problemas também com figuras masculinas na minha família adotiva, passei por abuso sexual dos 6 aos 9 anos por um tio. Tive problema também com relação de alienação parental, não sei se é seu nome. Eu sei que minha mãe não fez de propósito, né? Mas eu meio que comprei a briga dela, do divórcio dela com meu pai, enfim. Não é o assunto desse vídeo. É só para contextualizar que eu tive muitos problemas com a figura masculina na minha vida. Inclusive relacionamentos tóxicos com homens que não me levaram para nada de bom nessa vida. E eu projetava isso na minha relação com Deus, né? Porque para mim ele era um homem mandão que só prejudicava a vida das pessoas. Isso quando eu tinha fé, né, na adolescência. Aí na minha fase adulta, né, de jovem adulta, eu me tornei agnóstica por um tempo, né? Depois que eu entrei na faculdade, comecei a cursar física. E por que é que eu comecei a fazer faculdade de física, né? Na minha época de ensino médio eu tinha 1001 curiosidades, né? 1001 área de interesse. Literatura, desenho, música, filosofia, matemática, mas eu fui cursar física. Porque eu lembro que um professor meu me falou que se eu quisesse as respostas para tudo, eu deveria cursar física, só que não. Física não me deu resposta para tudo, pelo contrário, me deixou ainda com mais perguntas depois que eu saí da faculdade. Sobre o funcionamento do universo, eu percebi que apesar da ciência ser muito importante, muito bem estabelecida, ela parte de alguns princípios que a gente chama de axiomas. E se você quiser saber mais sobre axiomas, eu vou deixar uma descrição aqui nos comentários, porque esse vídeo não é sobre ciência, né, matemática. E axiomas são princípios, né, que tanto a ciência quanto a matemática parte, esses princípios a gente não pode provar, a gente aceita como verdadeiro. Isso começou a me dar um nó na minha cabeça aí na minha fase adulta, porque, putz, se até a ciência tem um alicerce que ela mesma não consegue provar, então como é que eu vou provar a existência de Deus, né? Porque a minha intenção como agnóstica era provar se existia ou não existia, né, um Deus. E eu cheguei a essa conclusão, que se Deus existe, ele é um axioma, e axiomas a gente não prova. Bom, mas isso não foi suficiente para eu me converter, para eu começar a acreditar em Deus de verdade, né? Eu tive que passar muito perrengue nessa vida para finalmente tomar a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador. Eu tinha muito pânico da morte. Eu nem tinha medo da existência de um inferno. O meu medo era se nada existisse, pensar que eu vou morrer e deixar de existir. Então, às vezes, eu tinha crises de pânico, de começar a chorar, de não conseguir dormir direito. Porque na hora de dormir, que geralmente esse pânico me assolava, né? Eu começava a enxergar o meu corpo se decompondo no caixão. E onde que estaria a minha consciência? Onde que estaria o meu eu? Quem sou eu? E eram perguntas que eu tinha noite após noite
e que, com o passar do tempo, começou a me assolar cada vez menos, mas só depois que eu me converti que esse pânico foi embora. Eu não vou mentir, falar que eu não tenho mais nenhum medo da morte, porque ele ainda existe, mas ele tá muito menor do que antes. E como recém-convertida, né, eu me sinto um bebê espiritual, né, comecei a caminhar agora no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o Criador, e esse canal tem o propósito também de propagar isso. Eu espero que eu consiga ser um meio, não para que eu brilhe, né, mas sim para refletir a luz de Cristo aí na vida das pessoas. E nessas minhas buscas durante a minha juventude, eu já frequentei vários tipos de religião, filosofia, visitei vários tipos de igrejas evangélicas, católica. Por um tempo eu fui inclusive budista, fazendo até alguns trabalhos voluntários, né, no templo budista de Cabreúva. Inclusive eu vou deixar algumas imagens agora, né, vocês podem ver nessas imagens como o templo é muito bonito. E essa minha fase do budismo, ela foi muito importante para eu me converter ao cristianismo, porque nessa minha estadia de uma semana no templo, eu aprendi muito sobre humildade e servir ao próximo. E outra coisa, né, que eu aprendi nessa minha estadia no templo budista é com relação à paciência. Eu lembro que tinha uma atividade que era esvaziar 100 copinhos assim de 50 ml de vidro, enxugar os 100 e depois encher de água. Daí eu lembro que uma pessoa que me acompanhava falava que era uma oferenda para Buda, né? Eu sempre questionadora falava, mas por que Buda precisa dessa oferenda, né? Daí eu lembro que um monge me respondeu que não era Buda que precisava, mas sim nós, para exercitar a nossa paciência, o nosso foco, a nossa atenção. Eu voltei transformada dessa semana de voluntariado, mas com a certeza de que o budismo não era para mim. Li alguns livros, né, da filosofia deles, do modo de ver a vida deles, e realmente cheguei à conclusão de que aquele não era o caminho, a verdade e a vida. Com isso, eu voltei a ser agnóstica por mais um tempinho, até a doença que eu estou vivendo hoje bater a porta. A dor me fez voltar para Deus. A dor me fez aceitar Jesus. E que pena, eu queria que tivesse sido o amor, mas infelizmente não foi. Deus já me proporcionou muitos milagres nesta vida. 2 deles foi ter me livrado da morte. Uma vez, quando eu tinha 1 mês de vida, meu pai tentou me matar. E a outra vez aos 18 anos, quando eu mesma tentei acabar com a minha própria vida. Mas esse vídeo não é para falar sobre tragédia, tá? É só alguns dos milagres que Deus já fez na minha vida. E se eu sentir no meu coração, mais pra frente eu conto, né, como que eu cheguei no fundo do poço aos 18 anos e esse milagre que Deus me proporcionou na época. Mesmo assim, o meu coração continuou duro e fechado para o Senhor. Bom, quem já me segue deve saber o problema que eu venho enfrentando com a dor crônica, e se você ainda não sabe, eu vou deixar um vídeo em anexo. Isso começou em julho de 2025. Eu lembro que nessa época a minha dor estava 1000 vezes pior do que está hoje, né? Porque graças a Deus os remédios que o Dr. Marcondes, que é um médico que eu venho fazendo tratamento, tem 2 meses e meio, 3 meses, ele é lá de Campinas, começou a fazer efeito agora, um imunossupressor que ele me passou, apesar dele não ter descoberto ainda a doença autoimune que eu tenho, né? Ainda estou em investigação. Mas ele já bateu o martelo, 99% de certeza de ser alguma doença autoimune. E, enfim, em julho eu estava muito mal e pensando em acabar com a minha própria vida de novo. Eu lembro que meu celular tocou e uma conhecida que mora na minha rua, uma irmã da CCB, inclusive eu tenho um certo carinho pela CCB, até porque meu pai é. Se você não sabe o que é CCB, não é um partido político, tá? É Congregação Cristã do Brasil. Eu lembro que ela me ligou falando que tinha sentido no coração dela de me convidar para congregar. Eu falei pra ela que eu não ia, porque eu tava mal, eu tava acamada. Eu tinha acabado de sair do banho. E na época, tomar banho era muito desgastante, porque ardia demais as minhas pernas. Eu tava deitada, chorando e pensando em dar fim à minha própria vida. E a irmã me ligou e eu fui congregar. E a palavra foi Jó. Eu não me lembro exatamente qual capítulo do livro de Jó. E o cooperador falou que às vezes Deus permite
até mesmo o ataque, né, do inimigo, Satanás, à vida de alguns, para provar a fé da pessoa, para moldar o caráter, e aquela palavra me fortaleceu. Eu comecei a congregar mais vezes com essa irmã. Porém, eu sempre ficava com alguns receios porque eu não concordava com tudo que a CCB pregava, tá? E se você que está vendo meu vídeo for da CCB, eu tenho profundo respeito por vocês, mas eu discordo, né, de algumas doutrinas, como o uso de saia, de véu, inclusive eu não usava véu na igreja, né, eu visitava, né, tinha respeito, mas era uma coisa que eu não me sentia bem. E eu decidi visitar uma igreja que eu já pensava em visitar há mais de 5 anos, nunca tinha coragem de ir, que é a primeira igreja batista de Votorantim. E desde a primeira vez que eu fui visitar, eu me senti acolhida e eu senti ser uma igreja verdadeiramente cristã, verdadeiramente bíblica, né? Porque eu tinha um certo preconceito também com algumas igrejas por conta de tantos escândalos que a gente vê, corrupção, a questão de explorar os fiéis, né, cobrando dízimos e cobrando coisas assim absurdas. E eu me senti bem, eu me senti acolhida nessa igreja e comecei a fazer algumas aulas, né, que é pré-batismo com o pastor Carlos. E foram uns momentos muito bons assim da minha vida, que me trouxe esperança, me trouxe fé, me trouxe mais entendimento da palavra, mais entendimento também sobre o funcionamento da Igreja Batista, e eu me identifiquei. Finalmente eu tomei a decisão de aceitar o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, para a honra e glória do nome dele. E um detalhe, no dia que eu fui visitar a igreja, na verdade uns dias antes, Deus ele me abençoou com um louvor, depois de um banho sofrido, porque eu não vou mentir, tá? Eu chegava a ficar até 3 dias sem tomar banho, só no lencinho umedecido, porque eu sofria demais com água quente, né, no ano passado. E depois de um banho sofrido, que eu tinha que lavar minha cabeça, que já tava uns 10 dias sem lavar, e meu cabelo tava bem mais comprido na época, Deus me abençoou com um louvor que eu quero cantar aqui para vocês, mas eu já vou me adiantar, tá? Para os haters. Eu não sou cantora, a minha voz é de taquara rachada, eu ainda não fiz toda a música, toda a melodia, né? Eu sei que eu vou usar os acordes de Fá, Dó, Lá menor com sétima, Dó com sétima, Fá com sétima, mas está em construção. Porém, eu quero que você preste atenção na mensagem. Eu espero que ela toque seu coração, que o Espírito Santo fale com você. Ignore a minha voz de taquara rachada, preste atenção na mensagem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu escrevi aqui, né? Esse é um diário que eu tenho. Eu escrevi na última página aqui. Vou até colocar, né? Não sei se vai. O nome é Frutos do Espírito. Está a caneta, né? E de lápis a cifra que eu comecei a criar. Bom, vamos lá. Amém? Como faço para conhecer, te conhecer de verdade, ser filha do Rei dos Reis? Como faço para entender, te entender de verdade, para sempre te obedecer? Senhor, quero estar em sua presença e para sempre te adorar. Te imploro que me fortaleça, me coloco diante do teu altar. Limpa todos os meus pecados, sonda o meu coração. Envia o teu Santo Espírito, me abençoa com a tua mão. Eu entrego a minha vida, faz o que quiser, meu Deus. Eu só te peço fortaleza quando a fraqueza vier.
Como posso conhecer o Rei dos Reis? Basta meditar em tua santa palavra, como o Filho do Homem já falou. Estar em constante vigília e oração, e a fé que Cristo salvará é a forma que eu tenho de sempre estar em tua presença, em constante oração. Me transforma, quebra o meu coração e me faz conforme a tua vontade, somente para te servir. Que haja só em mim os frutos do teu Santo Espírito, Jesus. Semeia em mim os frutos do teu Santo Espírito. Semeia em mim os frutos do teu Santo Espírito. Jesus, semeia em mim os frutos do teu Santo Espírito. É o que eu mais quero, Jesus. É isso, gente. Para honra e glória, em nome do Senhor Jesus. E eu não vou pedir para ninguém se inscrever no canal ou curtir, mas sim para você dobrar o seu joelho e começar a clamar o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo toque teu coração e se você ainda não é convertido, que essa graça te alcance. E que juntos a gente possa caminhar na fé e ajudar a crescer aí o corpo de Cristo. E não é a igreja A, B, C, D, E, F que detém a verdade absoluta, né? Em todas as denominações a gente vai ter coisas certas, coisas erradas, mas é muito importante você encontrar uma e começar a congregar, porque a gente aprende, né, com os irmãos. A única maneira de exercitar a paciência, o amor ao próximo, tolerância, é convivendo com pessoas, né? Não tem como fazer isso sozinha. Vai por mim, porque eu moro sozinha já tem metade da minha vida. E é isso, nos vemos em uma próxima. Ah, já estava me esquecendo. E para finalizar, eu vou deixar algumas imagens, fotos, vídeos do dia do meu batismo. Nos vemos em uma próxima. Tchau!